Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Num recente inquérito internacional quanto ao uso dos serviços de saúde nos países da OCDE, Portugal ficou no último lugar do ranking naquilo que são as posições relativas à saúde mental. A verdade é que em alguns dos tópicos dentro da saúde mental e não só, acabamos por ficar a 10 pontos percentuais da média dos países que compõem esta organização internacional. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar, estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Portanto, nada de novo, porque já estamos habituados a quedas no ranking, já estamos habituados a estar na cauda dos rankings sucessivos, seja do que quer que seja. É assim na segurança, caímos. É assim no combate à corrupção, caímos. Sendo que ao nosso lado está aquele país fantástico chamado Ruanda. Imaginem, de facto, aqueles que nos acompanham nestas quedas vertiginosas, o que significa que a queda no ranking da saúde mental é apenas mais uma queda. E naquele país que se diz que para tudo e mais alguma coisa não há dinheiro, quando ouvimos os políticos sucessivamente a dizer, e peço desculpa pela expressão, que não temos dinheiro para mandar cantar um cego, de um dia para o outro aparecem 300 milhões de euros para apoiar uma guerra que ainda estamos para tentar perceber. Isto faz-me de facto pensar quem é que necessita de uma avaliação ou de um novo diagnóstico quanto à sua saúde mental. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, a nossa convidada de hoje, a Joaquina Castelão, presidente da Familiarmente. Muito boa noite, Joaquina. Obrigado por estar aqui connosco. É sempre um gosto. Já levamos alguns anos de percurso a conversar sobre, essencialmente, temas relacionados à saúde mental, mas porque, de facto, também devemos honrar, de facto, aquela que foi a plataforma que nos fez encontrar. Queríamos recordar qual é o trabalho da Familiarmente. Muito obrigada, boa noite a todos e agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui neste programa. Isto é o Povo a Falar, conduzido por si. Pronto, a Familiarmente é uma federação de âmbito nacional, constituída por um conjunto de associações de famílias de pessoas com doença mental, que foi realmente constituída formente a 31 de março de 2015. Portanto, estamos a fazer 10 anos de que fomos criados e que estamos em plena atividade. Porquê é que surgiu esta federação? Porque, efetivamente, na área da saúde mental, infelizmente, tem sido sempre o parente pobre da saúde. E, efetivamente, foram sendo criados vários órgãos consultivos na área da saúde mental, onde poderiam estar representantes das famílias, bem como das pessoas com experiência de doença mental, para poderem, enfim, defender os seus direitos e os seus legítimos interesses e também promover a criação de medidas adequadas às necessidades das pessoas que precisam de cuidados de saúde mental e dos seus familiares, porque é quem vive e convive com eles 24 horas por dia, 365 dias no ano e ano após ano, eventualmente que estão sempre ou procuram estar sempre disponíveis para os apoiar e acolher dentro das suas possibilidades. E foi isso que fez realmente as famílias, digamos assim, congregarem esforços para a criação da Federação. Portanto, nós desde a nossa Constituição em março de 2015, que, de acordo com os nossos estatutos,
e o plano de atividades, que é anualmente submetido à apreciação e aprovação das respectivas associadas, desenvolvemos um conjunto de atividades e ações, primeiro que tudo, na defesa e promoção dos direitos das famílias, enquanto cuidadores informais das pessoas com doença mental, e também dos nossos familiares que são doentes, porque efetivamente, infelizmente, nesta fase e neste momento, continuam sem ter uma representação de âmbito nacional que possa, digamos assim, defender os seus direitos. Portanto, tem sido através das famílias e da Familiarmente que nós tentamos fazer isso. As nossas atividades são bastante abrangentes, relacionadas com os objetivos. Como eu já disse, um deles e principal é defender e promover os direitos os nossos e dos nossos familiares, ou até promover as boas práticas em saúde mental, portanto, defender e promover políticas que melhorem as condições de vida, saúde e bem-estar dos nossos familiares com doença mental e de nós próprios, como eu já referi, porque na realidade vivemos e convivemos com a doença. Também é muito importante propormos medidas também políticas ligadas à saúde mental que não são exclusivamente da área da saúde, mas que têm que ser forçosamente também da área social, da área da educação, da área da formação, da área do emprego, da área da habitação, até da área da justiça, porque infelizmente alguns dos nossos familiares acabam por ter que, enfim, não é bem usufruir, mas no fundo é do maior acompanhado, do estatuto do maior acompanhado. E das finanças também, porque efetivamente é através dos IRS e outros benefícios fiscais que estas pessoas, principalmente as pessoas com doença mental, podem beneficiar. Portanto, é bastante abrangente. No dia-a-dia, o que é que fazemos? Também temos a obrigação, e está também nos nossos estatutos, que compete à Familiarmente representar as associações de famílias junto dos órgãos de soberania, dos órgãos de governação e de outras organizações e instituições com responsabilidades na definição das políticas da área da saúde mental. Portanto, isso faz com que, efetivamente, nós, de uma forma regular, regular e contínua, pedimos audiências, quer junto à Assembleia da República, na Comissão de Saúde, na Comissão de Segurança Social, na Comissão dos Direitos e Garantias, junto dos grupos parlamentares, junto do responsável pela pasta da saúde, os secretários de Estado, também pela pasta da Segurança Social, enfim, é tudo no sentido de realmente tentarmos defender a criação, a implementação e o desenvolvimento de medidas adequadas. Por outro lado, também temos a obrigação também de promover realmente todo esses nossos cadernos de encargos, sejamos assim, digamos assim, junto dos órgãos consultivos que, entretanto, foram criados ao abrigo da Lei de Saúde Mental, ao abrigo da Reforma da Saúde Mental, em que existem, por exemplo, 3 níveis de conselhos consultivos. O Conselho Nacional de Saúde Mental, que é abrangente a nível macro, depois os 5 Conselhos Regionais de Saúde Mental, Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Sul, e os serviços locais, que esta é uma inovação que foi introduzida com a Reforma da Saúde Mental no final de 2021. E, portanto, nós já estamos representados nos nacional e nos regionais e também começamos a estar nos locais, através do incremento também e incentivo ao associativismo das famílias para a constituição de associações junto dos serviços locais de saúde mental, onde possam realmente também defender as suas causas a nível local. Na realidade, Familiarmente, aquilo que de alguma forma está a fazer é a implementar uma cidadania ativa que tantas vezes nós nos queixamos de que na sociedade portuguesa ainda está deficitária, não é? Está muito deficitária e disse muito bem. Portanto, dos principais objetivos enquanto representantes das famílias de pessoas com doença mental é precisamente o exercício dos direitos de cidadania e participação. Que a participação pública em saúde está expressa e está, digamos assim, consta de vários diplomas, nomeadamente na Carta para a Participação Pública em Saúde, aprovada em 2019. Só que, infelizmente, existem os diplomas principais, não é? A lei, o decreto-lei, mas ainda não foram criadas
os regulamentos, as formas de como nós podemos exercer esses direitos. Portanto, a Familiarmente tem exercido esses direitos, mas sem quaisquer, digamos assim, apoios que o Estado deveria garantir para essa participação e que está na Lei de Bases da Saúde, como eu já disse, na Carta para a Participação Pública em Saúde, no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Mas pronto, lá iremos. Essa também é uma das causas que está incluída precisamente na defesa dos nossos direitos, que é um direito constitucional. Claro, e é interessante, nós não fazíamos a mínima ideia de que iam cumprir agora em março os seus 10 anos, fazendo uma retrospectiva. Está satisfeita, não digo com, e já lá vamos, se realmente as problemáticas estão a ser resolvidas ou não, mas está satisfeita com o percurso que a Federação tem tido? Eu poderei ser uma pessoa suspeita para referir isso. Sendo presidente por sendo presidente. Própria, não é? Mas... Agora, não há dúvida que os factos são reais, não é? Pronto, nós temos, durante estes 10 anos, temos vindo crescer, portanto, temos ajudado a criar mais associações de famílias, agora, desde 2022, junto dos Serviços Locais de Saúde Mental, e também a aumentar o nosso número de filiadas, porque em Portugal, quando nós começámos o processo em 2014, porque as coisas não aparecem do nada, a constituir uma federação dá o seu trabalho, tem que haver consenso entre todas as associações, membros fundadores e assim. Nós estamos a crescer, felizmente, temos representação, podemos dizer, em todas as regiões do país já, portanto, com maior prevalência na região norte e na região de Lisboa e Val do Tejo, mas então, temos em todas. Se bem me lembro, na última vez faltava o Algarve, não era? Exatamente. Faltava o Algarve. Já não falta? Já não falta, já está a fazer um ano, que foi em maio do ano passado que foi apresentada formalmente a Associação do Algarve, que tem um nome muito bonito. Horizonte Azul. É verdade, pois claro, é verdade. Não é? Tem a sede em Portimão e é a primeira no Algarve, mas nós acreditamos e queremos que vamos continuar este percurso. Atenção, eu devo referir que este incremento ao associativismo e a capacitação das famílias para participarem através da criação das associações e enfim, indicarem os seus representantes para os órgãos consultivos, também resulta, e isso tem que também é digno de nota, digamos assim, do apoio institucional da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental do Ministério da Saúde, que tem como presidente o Sr. Professor Miguel Xavier. Não há dúvida que realmente a coordenação, desde a nossa criação, que nos recebeu, que nos recebe sempre, e que nós também apoiamos na medida dos possíveis para que a concretização quanto à implementação das medidas seja uma realidade. Nós temos tudo muito bem explanado nos diplomas, não é? Mas efetivamente ainda não conseguimos atingir os objetivos todos. Ou seja, está tudo num plano etéreo, falta passar para o plano material. Já tem alguma... o plano da reforma da saúde mental, digamos que começou a partir do momento em que foi nomeada a coordenação, penso que em fevereiro de 2022. Mas é um percurso que não tem sido fácil e que é preciso realmente uma capacidade de resiliência muito grande. E, inclusive, é da parte das famílias, para podermos continuar a teimar e a lutar por essas medidas, porque realmente nós temos. Mas, por exemplo, a reforma prevê a criação, isto é um exemplo que lhe vou dar, de equipas comunitárias de saúde mental, agregadas aos hospitais que agora passaram-se a chamar, há cerca de um ano, unidades locais de saúde, não é? E essas equipas devem ser criadas, o número de equipas deve ser de acordo com a densidade populacional, que é o que está estabelecido no diploma. Então, o diploma diz que deve ser criada, por exemplo, uma equipa comunitária de saúde mental para adultos, por cada 50 a 100 mil habitantes. Portanto, basta dividir o número de habitantes que nós temos, por exemplo, por distrito, para não estarmos a fazer concelho a concelho, porque neste caso uma equipa comunitária pode abranger a população de mais que um do concelho, porque há concelhos com 5 mil habitantes, 6 mil habitantes e, portanto, temos que ver também aqui não só
levar os serviços de proximidade de saúde mental à população, mas também temos que ter um espírito economicista no sentido de também não desperdiçar os dinheiros do erário público. Uma boa gestão dos recursos Exatamente, públicos. porque na realidade os dinheiros que são gastos na área da saúde e saúde mental vêm dos nossos impostos, a grande maioria, não é? Portanto, todos nós, enquanto contribuintes, estamos a contribuir para isso. E, portanto, por exemplo, para a infância e adolescência, que não é, que também é importante nós termos, digamos que ainda sempre em articulação e multidisciplinaridade, mas não há dúvida que há a forma de, digamos assim, fazer o diagnóstico, o tratamento e a estabilização de uma doença mental numa criança ou num adolescente será diferente daquela que é feita no adulto, não é? Pronto, mas para isso deveria existir uma equipa para a infância e a adolescência por cada 100 a 200 mil habitantes. Portanto, nós neste momento já temos... Não posso garantir o número, porque realmente não atualizei, porque também este ano é que estão a ser criadas as equipas que deviam ter sido criadas em 2023, porque em 2023... já passam as 20? Já passam as 20. Eram mas 20 e poucas, creio eu. Sim. Eram 20 e poucas, não sei se já aumentou. No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência estava previsto criar 10 em cada ano, no total de 40. Pois. 22, 23, 24, 25. Mas como as de 23 não foram criadas... Não é? E que houve um esforço acrescido para que pudessem ser criadas entre 2024 e 2025, nós estamos aqui com atraso, não é? Porque este ano, no final de 2025, nós, pelo PRR, deveríamos ter 40 equipas. Mas nós, no geral, e de acordo com enfim, o que está estabelecido, de acordo com a densidade populacional, basta fazer as contas. Nós somos, no continente, mais de 10 milhões de habitantes, sem contar com as ilhas, mas contando com as ilhas somos à volta de uns 10 milhões e 500 mil. Basta dividir isso por exemplo, 100 mil habitantes para saber quantas equipas para adultos precisamos. E dividir, por exemplo, por 200 mil habitantes para saber quantas de infância. Isto indo aos valores máximos da população, porque é entre 50 a 100, ou 100. Portanto, nós precisaríamos, ao todo, para o nosso país, de mais de 300 equipas, distribuídas de acordo com a densidade populacional. Tendo nós, no final de 2025, umas 40 ou 50, ainda ficamos muito aquém das necessidades. Portanto, isso significa que temos ainda um longo percurso até atingir o número de equipas necessárias e ideais para que todas as pessoas com necessidades possam ser diagnosticadas atempadamente. Joaquina, ainda antes de irmos aqui a algumas questões deste ranking de todo surpreendente, ou talvez não, tem sido fácil, com algumas alterações legislativas, não é? Fruto do voto dos portugueses. Sim. Tem sido fácil depois o diálogo com os diferentes governos, a saúde mental perde muito ou tem havido uma continuidade, porque o receio é sempre que a legislatura seguinte não dê avanço àquilo que a legislatura anterior estava a fazer, caso mude a cor política do governo. Por acaso, nestes 10 anos, como basta fazermos um bocadinho de retrospectiva dos governos que governaram durante estes 10 anos, familiarmente tem sido sempre muito bem recebida por todos os titulares da pasta da saúde, assim como da Segurança Social, bem como na Comissão Parlamentar de Saúde ou da Trabalho e Segurança Social. A questão está que uma coisa são as reuniões e as audições que são bastante produtivas em termos de diálogo e em termos de compreensão de que efetivamente as necessidades existem e que realmente é necessário investir mais na saúde mental e realmente criar, implementar e desenvolver as medidas preconizadas no Plano Nacional de Saúde Mental e nos planos regionais e locais, mas o que é certo é que depois a concretização não acontece. E, portanto, nós estamos sempre, mas nós vamos relembrando, portanto, aos diferentes governos. Por exemplo, eu posso dizer, como já referi aqui, no ano 2023 não houve, ainda que houvesse verbas, e verbas em valor suficiente para criar as tais 10 equipas pelo PRR, que é dinheiro que vem da Comunidade Europeia, isso não aconteceu. Relativamente ao orçamento anual, que é defendido, portanto, que é apresentado pelos governantes e que é aprovado no plenário com o voto
dos partidos todos que constituem a nossa Assembleia da República, a maior parte das verbas acabam por ser cativas, ficarem cativas e não serem utilizadas. Infelizmente, nós temos uma democracia, enfim, a funcionar, mas há aqui um problema. Os governos, sejam eles quais forem, só são obrigados a apresentar orçamento, mas não são obrigados a apresentar a execução desse orçamento. Ao não serem obrigados a apresentar essa execução do orçamento, o ministro, que tem o maior poder relativamente à distribuição dos dinheiros, que é as finanças, não é? E alguns serviços também do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde também tem a sua área da gestão, que é feita através da ACSS, que é a Administração Central dos Serviços de Saúde. É quem, na realidade, acaba por ser o principal gestor das verbas do orçamento. As verbas são cativas. Ao serem cativas, os profissionais para as equipas comunitárias não abrem os concursos. Por exemplo, a aquisição dos veículos elétricos até 30 mil euros, que também está adstrita a cada uma dessas equipas comunitárias, também não é adquirido. E, eventualmente, as obras de melhoramento das instalações dos serviços de psiquiatria e saúde mental dos hospitais também vão sendo atrasadas, porque no plano de recuperação havia um conjunto de medidas a cumprir. Não é? E estamos a falar de dinheiros de coisa. Portanto, quando nós falamos dos dinheiros do orçamento de Estado, acontece o mesmo. Portanto, as verbas são cativas. O que é que aconteceu às verbas de 2023 que estavam destinadas para as 10 equipas? Não sabemos. Só sabemos que a saúde mental não a teve. Se foi para outras áreas, se eventualmente não foi utilizada. Em 2024, as 10 equipas de 2024, houve a promessa de que realmente elas seriam criadas. Houve realmente a aprovação por parte da tutela do Ministério, mas depois todo o processo burocrático que está, digamos assim, inerente à criação dessas equipas, arrasta-se no tempo, porque é preciso a autorização das finanças para a contratação do pessoal, é preciso constituir júris de seleção para os diferentes profissionais, psicólogos, enfermeiros de saúde mental, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pedopsiquiatras ou psiquiatras, ainda que, em termos de psiquiatria, Portugal até me parece que tem um bom rácio relativamente. Agora, por exemplo, na área da pedopsiquiatria, nós temos algumas equipas no país, aqui na região centro e noutras regiões, na região do Alentejo, em que as equipas comunitárias de saúde mental para a infância e a adolescência não podem ainda funcionar porque falta o pedopsiquiatra. Nós temos falta de pedopsiquiatras no país. Isto é um exemplo que eu lhe estou a dar. Ora, para além dessa carência de profissionais, se relativamente aos outros profissionais que nós temos disponíveis no mercado, os concursos não são abertos, não é possível constituir equipa. E realmente uma equipa, se é uma equipa, só pode funcionar com todos os elementos que a integram, porque os cuidados que presta às pessoas têm que ser feitos de uma forma articulada, não é? E também em colaboração e em articulação com a própria comunidade. E só para que as pessoas possam ter consciência da pressão que isto causa, não só na pessoa que tem o diagnóstico, mas também nas suas famílias. Eu tive conhecimento este fim de semana de um adulto que ia receber alta, isto no sul do país, depois de uma crise psicótica com alguma gravidade devido ao consumo de drogas e de álcool. Sim. Infelizmente há muitas dessas situações. A noiva que o ia receber em casa chegou perto do médico ou do psiquiatra e disse: ele não está em condições, eu tenho receio de o ter em casa, porque eu não sei se o comportamento dele me garante a integridade física. Ao que o médico respondeu: nós não temos camas e estão casos muito mais graves a entrar, nós vamos ver o que é que podemos fazer. Infelizmente, eu tenho que concordar que existem situações dessas. Chegam familiarmente muitos pedidos de SOS, precisamente dos familiares que se veem confrontados com situações de que os seus doentes, ainda que tiveram que receber tratamento em regime de internamento, porque é assim, não há nenhuma equipa médica de psiquiatria ou de pedopsiquiatria que
opte por dizer esta pessoa tem que ser tratada em regime de internamento, se a pessoa não precisar mesmo, não é? Aliás, tem sido uma das coisas que mudou no conceito da saúde mental, é não institucionalizar imediatamente as pessoas ou internar, não é? Exatamente. Neste caso, nós estamos a falar da necessidade de internamento para tratamento na crise. E o que acontece é que muitos dos hospitais do nosso país, ao longo dos tempos, com esta questão, isto também é um certo, como é que eu ia dizer, há uma certa estigmatização relativamente também ao tratamento em regime de internamento, porque se há uma corrente, portanto, da psiquiatria, que acha que toda a gente pode ser tratada em regime ambulatório, mas chega-se à conclusão que isso não é possível, porque infelizmente há doenças do foro mental e que são psicóticas, que são graves, algumas crónicas e até algumas já numa situação que os médicos chamam refratária. E o que acontece é que estas pessoas, quando descompensam, ou porque não aderem à terapêutica como deve ser, ou porque não cumprem o plano terapêutico, seja ele farmacológico e também combinado com a psicoterapia, porque normalmente é para isso que existem as equipas comunitárias, não é? É para realmente fazer uma abordagem integrada ao doente de acordo com as suas necessidades e à sua família. Ora, não havendo o número de camas suficientes na maioria dos hospitais para o tratamento em regime de internamento, os médicos acabam por se verem forçados a dar alta antecipada a algumas pessoas porque têm outros numa situação que acabaram de entrar através da urgência, que, digamos assim, com necessidade também de cuidados mais, enfim, mais prementes. E os médicos são confrontados com este caso absolutamente terrível de ter que escolher entre um e outro, não é? Sim, eles têm que fazer opções. E devo-lhe dizer que, infelizmente, alguns hospitais, porque também isso é do conhecimento familiarmente, porque familiarmente também integra algumas comissões de acompanhamento, não é? No âmbito da participação, da sua participação e do exercício dos seus direitos. Porque essas comissões integram a própria estrutura dessas comissões no âmbito da lei de saúde mental e incluem nessas comissões representantes das famílias e representantes dos utentes. E familiarmente está representada, faz-se representar pelas famílias. E, portanto, temos também conhecimento de como é que as necessidades e as preocupações que alguns dos serviços locais de saúde mental têm em determinadas regiões do país. E também o que os próprios diretores dos serviços manifestam à tutela. Mas, efetivamente, o hospital não estica, não é? Se não for objeto de uma reforma ou, melhor, de uma ampliação de instalações e, portanto, nenhuma das outras especialidades, de medicina geral, de gastro, estamos a falar de todas as especialidades que têm camas para o internamento, não disponibilizam camas à saúde mental. E já tem acontecido, né, em alguns hospitais, os médicos, isto é, as equipas, serem um pouco mais conscientes das necessidades dos doentes que têm e, não cumprindo propriamente as regras, não é? Acabam por ter doentes internados noutras áreas da saúde, não é? A receber tratamento psiquiátrico. Infelizmente é assim. Não será o ideal, porque não é. Porque a equipa de psiquiatria não está, digamos assim, não tem o doente no seu espaço de intervenção, não é? Mas é melhor, se calhar, garantir a continuidade do tratamento ao doente em regime de internamento numa outra área física da enfermaria, do que efetivamente dar-lhe uma alta antecipada em que ele ainda não atingiu a estabilização necessária dos sintomas e que pode realmente vir a ser um risco para ele próprio, não é? Ou para terceiros, em termos de integridade física. E Joaquina, posto isto, não nos pode de todo surpreender que neste inquérito, e convém mencionar que este inquérito foi o maior inquérito de sempre internacional sobre a utilização dos serviços de saúde, não nos pode surpreender que tínhamos ficado em último lugar. Não nos pode surpreender, porque infelizmente há outros indicadores de outros estudos e de outros inquéritos feitos pela Organização Mundial de Saúde, na área da saúde mental, que efetivamente já demonstram que nós estamos na cauda
na cauda dos países europeus, por exemplo, no que diz respeito à saúde mental. Quando saiu o diploma da reforma da saúde mental, em dezembro de 2021, já o próprio governo assumia, no preâmbulo do decreto-lei, que Portugal estava num preocupante segundo lugar, a contar do fim, entre os países da Europa, no que respeita à incidência da doença mental. Porque em 2009 já era de 22,9%, portanto temos que arredondar 23%. Isto em 2009. Nós estamos em 2025. Nós há 5 anos tivemos uma pandemia que agravou muito mais os problemas de saúde mental. Nós sabemos que esse próprio diploma também refere que 10% da população sofre de depressão. Depressão essa que pode ser de vários níveis, ligeira, moderada ou grave, não é? Também diz que 60% da população que sofre de doença mental ou que está diagnosticada com uma doença mental não tem acesso ao tratamento. Portanto, se nós estamos a falar, mesmo reportando-nos aos 23% da nossa população, vamos arredondar para 25%, que é mais fácil e de certeza que é hoje. Se nós somos 10 milhões, vamos fazer arredondar 10 milhões, são 2.500.000 pessoas que sofrem de doença mental. Okay? De uma forma direta, porque nós temos depois um agregado familiar por cada uma dessas pessoas. Se 60% dos 2.500.000 não fazem tratamento, nós estamos a falar de milhares de pessoas que têm doença mental e que não têm acesso ao tratamento. Portanto, não me estranha nada que nós estejamos, por exemplo, 10 pontos abaixo relativamente à média dos países que entraram neste inquérito promovido pela OCDE, não é? Não me admira nada. Até, devo-lhe dizer, eventualmente até está, enfim, na minha modesta opinião, essa diferença até nem espelhará os resultados. A realidade. Bem a realidade, exatamente. Sim, porque quando vamos a algo mais genérico, diz que cerca de 42% dos portugueses consideram a sua saúde geral de uma forma geralmente boa, por assim dizer, e, no entanto, a média da OCDE, a média é de 66%. É assim, nós também não podemos achar que o nosso país, digamos assim, está mal em tudo ou que os outros estão todos melhores, porque até dentro da Europa há assimetrias razoáveis relativamente às políticas de saúde mental, aos programas que existem. Agora, não há dúvida que nós estamos, infelizmente, atrás de países que eram considerados há relativamente pouco tempo subdesenvolvidos, eventualmente, que em pouco tempo, nos ultrapassaram em algumas metas, não é? No que diz, não é só no que diz respeito à saúde mental, mas a outras áreas, por exemplo, da nossa economia, sim. O que nos entristece muito, não é? Mas deixe-me desafiá-la com algumas declarações, por exemplo, com o Subdiretor-Geral da Saúde para a área de saúde pública, o Dr. André Peralta, faz algumas afirmações como, por exemplo, é importante lembrar que os portugueses com mais de 45 anos, a quem foi perguntado como avaliava a sua saúde, viveram a sua infância e juventude num Portugal muito diferente. Hã? Qual é a relevância disto para o resultado? Ele faz uma comparação. Se perguntarem a um português ou a um dinamarquês exatamente com as mesmas condições económicas, o português vai sempre ser um bocadinho mais pessimista. Ouça, dá para ser mais genérico na resposta e não confrontar realmente aquilo que os números mostram? Eu devo dizer que tenho consideração pelo Dr. André Peralta, porque conheço um pouco do trabalho que ele fez e que tem feito antes de chegar a subdiretor da Direção-Geral de Saúde. Mas, efetivamente, ele não terá sido muito feliz na forma como fez a abordagem ou como tentou justificar esta diferença, não é, negativa, de Portugal relativamente aos outros países que entraram no inquérito. Porque, efetivamente, nós não podemos comparar o nível de vida de um português com um dinamarquês, e todos nós sabemos as razões porque assim. Também não podemos comparar as condições que o Estado dá
aos dinamarqueses em termos de acesso à saúde relativamente à nossa. Se calhar é por isso que o dinamarquês tem uma visão mais positiva de que, eventualmente, para a semana vou ter as respostas que necessito. Se podemos até também pôr o foco nos resultados do relatório relativamente à área do trabalho, aos trabalhadores. Portanto, sabemos que em Portugal já não há um emprego para toda a vida há muito tempo. Nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo. Okay? Pronto, nós não estamos aqui, já não estamos na década de 70, em que, digamos, quase toda a gente trabalhava para a administração pública e ficava desde os seus 20 anos até atingir a reforma. O processo tornou-se mais dinâmico, mais aberto, nós integramos numa comunidade europeia, há a livre circulação de trabalhadores, há a lei da oferta e da procura e, realmente, todos nós... A revolução tecnológica. Todos nós temos que realmente compreender que, por exemplo, o que aconteceu aos nossos avós que tiveram um emprego para toda a vida, sempre a fazer a mesma coisa, também não deveria ser a única coisa que poderia haver é alguma estabilidade financeira, porque estava o ordenado garantido. Mas será que eles também foram pessoas, digamos assim, realizadas em termos profissionais? Claro. Se calhar não foram. Hoje em dia, o mercado de emprego é mais competitivo. E também tem os seus senãos, tem alguns senãos, porque é o seguinte, por exemplo, o salário mínimo que é praticado em Portugal é um dos mais baixos da Europa. Nós comparamos aqui com a nossa vizinha Espanha, peço desculpa, a Espanha, que é quase uma vez e meio superior ao nosso, não é? Pronto, enquanto o nosso anda na casa dos 850 ou 860, ali ao lado já são 1.200 ou 1.300. Portanto, e não há muita diferença aqui na Península Ibérica. Pronto, o que é certo é que a economia funciona de uma maneira diferente. Se vamos para um Luxemburgo, então não vamos falar nisso, não é? Portanto, é muito pior, é o dobro ou o triplo do nosso. Portanto, todas estas condições também de trabalho e de política salarial, e até também das condições que a pessoa tem, dos apoios que tem na área do trabalho, porque, por exemplo, a área da higiene e saúde no trabalho é muito importante, deveria haver a promoção e a prevenção, nomeadamente da saúde mental, como há da saúde física, porque a maior parte das empresas tem que ter a medicina do trabalho para as doenças ditas orgânicas ou físicas, mas a saúde mental fica um bocadinho à parte e não podemos separar, é muito importante. Porque sem saúde mental não temos saúde. E houve agora uma decisão importante, creio, com um determinado sindicato de trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, relativamente à utilização de monitores, em que creio que a Caixa vai ter que compensar todos aqueles que necessitaram de utilizar óculos, neste caso. Sim. E isto foi primeira vez em Portugal que houve uma decisão com esta dimensão, creio eu. As novas tecnologias é muito importante, é tudo muito bonito. Passámos a ter acesso à informação muito célere, com os Googles e com todos os motores de busca, com acesso aos serviços através dos meios digitais. Mas o que é certo é que deixámos de escrever tanto com a caneta, deixámos de ter que nos deslocar muitas vezes aos serviços para tratar de alguns assuntos, mas o que é certo é que nós continuamos, o consumidor continua muito limitado no acesso aos serviços e às informações, porque só neste momento é só quase por meios digitais. E nós temos que compreender que nem todas as pessoas ainda têm, digamos assim, toda a literacia suficiente para isso. Por outro lado, quem está nos serviços e trabalha frente a monitores, olha, que é o meu caso também durante muitos anos, não há dúvida que afeta a sua visão, não é? A visão e não só. Nós estamos a falar da visão, mas, por exemplo, os problemas de coluna. Passar horas sentada a uma cadeira, a um computador, os problemas circulatórios, não é? Nomeadamente os membros inferiores, não é? As tendinites nas mãos e nos braços por causa dos ratos e dos teclados. Portanto, há um conjunto de novas doenças ditas profissionais que realmente surgiram e que são uma realidade. Nós, antigamente, eram quem trabalhava nas minas, quem trabalhava nas fundições, pronto. Mas hoje em dia, mesmo nos trabalhos ditos de escritório limpos, não é? Os problemas surgem e não tem havido uma atenção especial para essas questões, associada também à saúde mental, porque baixos salários, instabilidade, precariedade no emprego, enfim, são condições, são situações que levam as pessoas, não é? Qualquer um de nós numa situação dessas, a andar sempre em stress, a andar sempre com problemas, se consegue amanhã ter emprego. É um dos grandes desafios para a saúde mental de um cidadão
a possibilidade de perder o seu ganha-pão, e desculpe, a simplicidade da expressão, mas creio que é o que mais define, por assim dizer, o que pode ser o choque de uma família em que um dos familiares perde esse ganha-pão ou está na iminência de o fazer. Repare, nós se calhar felizmente não passámos por uma situação dessas, mas familiarmente tem conhecimento de muitas situações, de pessoas que ficam no desemprego ou até que são obrigadas a reformar-se de uma forma antecipada por força até de sofrerem de uma doença mental grave e crónica, e não há dúvida que há uma perda de rendimentos. Na reforma há também perda de rendimentos e a pessoa pode não ter, deixa de ter condições para eventualmente levar a vida que levava até ali. Tem que fazer mais poupanças, ou melhor, tem que gastar menos. E começa por gastar menos aonde? Para poder ter casa, não é? A primeira coisa em que as pessoas pensam é: tenho que garantir a minha habitação. Portanto, as necessidades básicas. O teto, a água e a luz, não é? E depois a alimentação. Já vai uma fatia muito importante. Depois a alimentação e depois é que vem a saúde. Normalmente é sempre assim. Mesmo com o Serviço Nacional de Saúde, que as pessoas têm, que é tendencionalmente gratuito, não há dúvida que as pessoas às vezes têm algumas dificuldades, até por causa da deslocação. Isso gera pobreza. E a pobreza é um dos principais fatores que afetam muito a saúde mental das pessoas. Uma pessoa nessa situação, primeiro que tudo, começa logo com medo, com receio pelo futuro. O que é que vai ser de mim amanhã? Eu vou deixar de ter ordenado? Agora vou passar a um subsídio de desemprego? Quanto tempo é que eu vou estar? O subsídio de desemprego é mais baixo que o salário que eu tinha. Será que eu vou arranjar o emprego compatível? Será dentro de quanto tempo? Se não arranja, a situação agrava-se. E isso afeta todo o seu agregado familiar. Normalmente já há cônjuges, já há filhos, há responsabilidades também com a educação dos filhos, com a saúde, às vezes até com os ascendentes também, com pais e sogros. Portanto, é complicado e devo-lhe dizer que que há aqui alterações profundas na questão do trabalho que deveriam ser repensadas. Não é para garantir o emprego para toda a vida, mas é realmente tornar o mercado, a economia mais competitiva, num certo sentido, que possa pagar melhores salários, talvez através de impostos não tão altos para as empresas. Não sei se isso resolveria, mas se calhar ajudava, e tornar o processo entre o contrato entre o trabalhador e as empresas mais transparente. Porque muitas pessoas têm um salário baixo, descontam baixos valores para o seu futuro na Segurança Social, mas depois têm contrapartidas através de senhas de refeição, através de subsídios de refeição, ajudas de custo. Portanto, isso é uma forma das empresas e dos próprios trabalhadores fugirem aos impostos. Se calhar era melhor que os impostos que sobrecaem sobre o trabalho, quer para a empresa, quer para o trabalhador, fossem repensados e ajustados e as pessoas, em vez de estarem a descontar pelo mínimo, pudessem descontar de uma forma mais ajustada. Se calhar ganhávamos todos. Ganhava o trabalhador, ganhava a empresa e ganhávamos nós, enquanto sociedade em geral, através dos impostos mais justos que cobrávamos, mas talvez em percentagens mais baixas. Isto é um exemplo que eu estou a dar, mas eu não sou economista. Sim. Eu sou da área da gestão. Mas não sou da área da economia, mas pronto, estou ligado à área da gestão. De facto, nos últimos anos, e se estamos a falar de impostos, vamos ficar só aqui mais 1 ou 2 minutos, uma das grandes mudanças de paradigma em alguns países é o governo decide cobrar menos percentualmente, mas garantir que todas as empresas pagam, o que faz com que consigam cobrar a mais e a ter, de facto, uma maior liquidez. É isso. É verdade, é aquilo que eu estava a dizer. Portanto, um ajustamento das taxas dos encargos obrigatórios, nomeadamente para a Segurança Social e outros, porque há outros também agregados, que são suportados uma parte pelo trabalhador, outra parte pela empresa, e assim, eventualmente, as pessoas teriam melhores salários em vez de estarem a receber suplementos, isto é, complementos, à margem do salário declarado, não é? Ainda que seja declarado, depois não entra para isto, para aquilo e para aquilo outro. Isto é uma das coisas. E, por outro lado, uma política nas empresas que privilegie a saúde mental também dos seus trabalhadores. É muito importante. Muito importante. E esse aspecto... E também devia acontecer nos estudantes, atenção, nas crianças e jovens, porque eventualmente, se os pais são pessoas que estão a viver problemas
de pobreza, ou, portanto, que afeta a sua saúde mental, não há dúvida que também vai afetar a saúde Joaquina, mental dos nossos adolescentes. Se a Joaquina não tem as equipas multidisciplinares, acha que cada escola tem um psiquiatra? A escola não teria o psiquiatra. A escola tem a obrigação de ter os psicólogos de orientação profissional para sinalizar as situações que necessitam de realmente cuidar da saúde mental e encaminhar. Mas, efetivamente, como nós referimos logo no princípio do programa, se nós temos escassez de pedopsiquiatras, efetivamente também não temos. As poucas equipas de pedopsiquiatria que nós temos não são suficientes. Mas temos alguns bons serviços de pedopsiquiatria no país, eu devo lhe dizer. Ainda não há uma cobertura total do território, porque ainda em janeiro foi inaugurada a unidade de saúde mental para a psiquiatria da infância e da adolescência, agregada ao LS Santa Maria, que realmente foi objeto de obras e de requalificação e de criação de equipas. Mas, efetivamente, a população que abrange ficou mais beneficiada. Mas o que é que acontece? Vou dar exemplo de outras cidades sem estar aqui a querer coisas, porque podia dar mais. O que é que acontece, por exemplo, em Loures? Ou em Santarém, por exemplo? Ou em Porto Alegre, onde não se consegue constituir uma equipa porque falta o pedopsiquiatra? Ou em Évora? Ou no Algarve, em Portimão ou Faro? Ou mais a norte, por exemplo, em Castelo Branco, ou Viseu, ou Vila Real. Está a ver? Portanto, temos que caminhar ainda umas décadas, não é? Seria bom que fosse numa década, para atingir o ideal no que respeita à disponibilidade dos serviços de saúde mental que deveriam existir. Claro. Não só a nível dos cuidados especializados, mas também nas respostas de base comunitária, que é muito importante. Porque as pessoas, depois de um processo de estabilização da doença em regime de internamento ou de ambulatório, necessitam realmente, muitas delas, de um processo de reabilitação psicossocial para readquirirem outra vez as capacidades cognitivas que foram perdidas, não é? E os hábitos de vida diária, as atividades de vida diária. Isso é muito importante através dos cuidados continuados de saúde mental. Uma área que também nos daria aqui para um programa, porque também precisamos de muito. Temos que manter alguma positividade e alguma esperança, pese embora eu comece a ficar cada vez mais preocupado, porque saímos de uma grave crise económica para uma pandemia, para uma grave crise económica projetada e provocada pela pandemia, para um rearmamento da Europa. Sim, infelizmente. Como se não tivéssemos mais coisas para tratar, se não rearmar outra vez as nossas forças armadas, não é? Infelizmente, em pleno século XXI, parece que nós voltámos ao tempo das trevas, ao século VIII, IX, X, ou até antes, não é? Em que as guerras eram a única forma que os homens tinham para resolver os seus problemas, muitas vezes de ego, assim, a conquista, eu quero mais terra, não é? Portanto, temos isso, não é? Isso, até houve as cruzadas e por aí adiante. E, infelizmente, em pleno século XXI, na era digital, na era da inteligência artificial e por aí adiante, ainda os homens, a liderança da União Europeia a tomar estas decisões a União Europeia, porque estamos na União Europeia, mas eu acho que é a nível mundial, porque é uma guerra pelo poder, o poder de um homem ou de meia dúzia de homens. Infelizmente, olha, se calhar deveria haver a possibilidade dessas pessoas que são altos dirigentes e governantes, talvez fazerem uma avaliação da sua saúde mental e repensar as suas prioridades em termos de direitos humanos também. Em 30 segundos para terminar, há alguém que tenha um familiar que tenha sido diagnosticado com alguma questão de saúde mental, procurar familiarmente? Sim, pode procurar-nos. Nós não temos respostas de uma forma direta, porque essas competem ao Estado e ao setor social, em cooperação com o Estado, criar, não é? Agora, fornecemos a informação e orientamos as pessoas para, portanto, mais ou menos de acordo com as respostas na sua região. Orientamos a pessoa. Por vezes temos que lhe dizer que, infelizmente, ainda não há resposta. Mas tentamos orientar sempre e tentamos motivar as famílias para que também deem o apoio aos seus familiares e não piorem a situação. Muito bem. Maria Joaquina Castelão, obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou em mais este programa. Resta-me agradecer e até ao próximo. Obrigado.